Ele é pastor no Ministério Vir e Crer lá em Goiânia, lá com o pastor Heber. E está lá já há vários anos lá com o pastor Heber. Conheço o pastor Geraldo desde 2008. Estamos aí há 5 anos juntos. O pastor Geraldo é um homem de Deus, tem dado a vida para o reino do Senhor. Deixa eu convidar, vem cá a pastora Divina também, a esposa linda, amada do pastor Geraldo, pastora Divina. Esse é o tesouro do pastor Geraldo, queridos. É o tesouro, né? É o tesouro e a tesoura aqui. Irmãos, nós amamos muito esse casal, tá? Pastora Divina, pastor Geraldo, quero dizer para vocês, nós amamos muito vocês. Tá? Recebemos vocês assim com muita alegria, com muito amor e com muita honra. Amém. Quem foi edificado ontem? Quem foi edificado ontem? Eu fui, irmãos. Rapaz, mas Jesus falou uns negócios para mim lá que eu vou te contar. Amém, querido? Vamos ficar de pé agora? Vamos orar por esse casal, pelo pastor Geraldo. Vamos continuar abençoando ele, querido. Nós, como irmãos, eu vou falar assim, né, como aquele que viaja toda semana para pregar fora. Eu não viajo nada. Uma vez ou outra eu estou saindo para pregar em outra igreja, mas o pastor Geraldo quase toda semana ele está pregando numa igreja diferente. A gente sente, irmãos, claramente quando a igreja não recebe. A gente sente quando a igreja tem o coração endurecido, quando o céu está fechado, é difícil. Então, é muito importante que você declare: meu coração está aberto e recebe essa palavra do homem de Deus. Amém? Então declare isso: meu coração está aberto. Não valeu nada, você pode repetir, tá? Amém? Mais forte, vamos lá. Meu coração está aberto e recebe a palavra de Deus através desse homem de Deus, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida desse casal, por essa família que tem dado a vida pelo Senhor, pelo teu reino. Obrigado por tudo que o Senhor fez ontem, mas hoje queremos ver o Senhor fazer muito mais, Senhor Deus, em nós. Por isso declaramos que os nossos corações estão abertos e que teu Espírito tem toda a liberdade no nosso meio. E desde já repreendemos e botamos fora daqui todo espírito contrário, todo espírito, Senhor Deus, de incredulidade, todo espírito de resistência, em nome de Jesus, fora daqui, no nome e no poder de Jesus. Pai, que o Senhor haja, que o Senhor fale agora conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, querido. Pode sentar. Graça e paz, irmãos. Hoje eu descobri aonde no Brasil se come o melhor piqui com frango. Irmãos, os pastores de vocês, para fazer um frango com piqui, dia que eles fizerem, fica pesquisando lá, o dia que eles fizerem, você corre lá para a casa deles, porque o negócio é bom, viu, irmãos? O Stanley não faz nada, né? Ele cortou o frango e colocou um temperinho lá e foi para a piscina. O resto ficou por conta da esposa. Depois ainda ficou lá cantando de cozinheiro, que foi ele que fez. Mas não foi a Márcia. Então foi 50% para cada um, mas foi uma delícia. Foi muito bom. Ontem o Senhor nos ensinou que tudo está realizado, que tudo já está feito, tudo já está pronto, e que a nós cabe uma só coisa: ficar aos pés de Jesus para receber a vontade dele para as nossas vidas. Quantos querem conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Diga amém. Então olhe bem dentro do seu irmão e diga assim para ele: se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, vá para os pés de Jesus. Fique dias lá, orando, jejuando, confessando a palavra dele. Ele vai te revelar tudo. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre o funcionamento do reino de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Queria que todos abrissem, por favor. Marcos, capítulo 4. Vamos entender essa noite como funciona o reino de Deus. Vamos entender também o que é o reino de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então ache misericórdia. Marcos capítulo 4.
Glória a Deus. A partir do versículo 26, acompanhe aí na sua Bíblia e deixe ela aberta até o final da exposição. Disse ainda, Jesus falando, o nosso Senhor falando, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, ou noite e dia, algumas traduções dizem assim, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. 3 etapas: erva, espiga, depois o grão cheio na espiga. O que eu ensinei ontem sobre Paulo. Versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Quantos aqui creem na palavra de Deus? Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, Ele está ensinando, Ele está nos mostrando como funciona o reino de Deus, o funcionamento do reino de Deus. Mas antes de nós entendermos como que o reino de Deus funciona, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Porque muitas pessoas não sabem o que é o reino de Deus. E 2 pessoas na Bíblia, elas definiram claramente, elas definiram totalmente o que é o reino de Deus. A primeira pessoa que definiu, que deu uma parte da definição do que é o reino de Deus, foi o próprio Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 17. Vamos entender primeiramente o que é o reino de Deus. Antes nós sabemos como que ele funciona, como que ele processa, como que o reino de Deus acontece. Primeiro vamos entender o que é o reino. Jesus aqui em Lucas 17, versículo 20 e 21, Jesus dá a primeira parte, da metade da definição do que é o reino de Deus. Ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quem já nasceu de novo aqui, da glória a Deus? Diga comigo: o reino de Deus está dentro de mim. Então diga: o reino de Deus não é templos. Diga: o reino de Deus não é tijolo. Diga: o reino de Deus não é construções, não é palácios, não é megas igrejas. Diga: o reino de Deus é uma vida que está dentro de mim. Yes! Se você nasceu de novo, o reino de Deus está dentro de você. Pastor, então o que é o reino de Deus segundo Jesus? Segundo Jesus, o reino de Deus é uma vida. É a vida do Espírito. É a vida de Deus dentro de mim. É a vida que Deus colocou no meu espírito. É a vida dele. Antes de você nascer de novo, antes de você se converter, se tornar nova criatura, havia dentro de você, estava operando dentro de você a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando você, convencido pelo Espírito Santo, quando você recebeu Jesus, quando você creu em Jesus e confessou Ele como o seu Senhor, Deus pegou o seu Espírito e colocou dentro de você, ressuscitou o seu Espírito, e agora o reino de Deus, que é uma vida, está dentro de você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um mais gostoso? Não é? Então Jesus disse: olha, os fariseus religiosos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quando virá o reino? Quando é que o reino vai vir? Jesus disse: olha, cuidado para vocês não serem enganados, porque vai haver um tempo em que as pessoas vão confundir reino de Deus com parede,
com um templo bonito, com construções grandes, enormes. Jesus diz, cuidado. Muitos vão dizer, olha, ali está o reino. Outros vão dizer, não, está acolá. Não, ali, olha, é a construção que o Bispo Macedo está fazendo. Eu vou muito em São Paulo, todos os meses, praticamente eu vou em São Paulo. E eu fico hospedado ao lado daquele templo que o Bispo Macedo está fazendo. Já gastaram mais de 300 milhões de dólares. Todo o material que está sendo gastado naquele templo, irmão, está vindo de Israel. Ele freta o avião para trazer o material. Eu passei lá do lado da construção. É uma réplica perfeita, com todas as medidas do templo de Salomão. Você passar na porta lá, você vai ficar impressionado, irmãos. Mas Jesus disse que aquilo lá não é o reino de Deus. Aquilo lá chama a atenção dos homens. Aliás, muitas pessoas não sabem disso no Brasil, mas há um acordo político dos políticos da Igreja Universal com o governo de São Paulo. E aquela mega construção vai ser um ponto turístico religioso de São Paulo. Vai pagar para você entrar lá. Aquilo vai render milhões à Igreja Universal. Aquilo vai render milhões ao Bispo Macedo. A Igreja Católica, irmãos, no Brasil, o Papa veio agora no Brasil. Ele não veio por causa da juventude, irmãos. As pessoas não sabem disso. A mídia trouxe essa ideia de que o Papa veio por causa desse movimento da juventude. Não veio. O Papa veio no Brasil porque a Igreja Católica no Brasil ela está rachada. E por que ela está rachada? Porque alguns padres dentro do catolicismo se tornaram famosos. E o que eles fizeram? Esses padres famosos construíram megas igrejas. O Padre Marcelo tem uma mega igreja em São Paulo. Você não tem ideia da dimensão que é aquele negócio. Agora em Trindade vai construir uma mega igreja. Aparecida, vão construir um complexo do lado, irmãos, que é maior do que o que já existe. Padres famosos que estão construindo as megas igrejas, e os católicos não querem mais frequentar aquelas pequenas congregações. Não querem frequentar aquelas pequenas igrejinhas. Todos estão correndo para essas megas igrejas, dos padres famosos, famosos com a música, famosos com a pregação e famosos com os templos. Jesus disse, olha, vai haver um tempo que vão dizer, olha, ali é o reino de Deus. Outros vão dizer, não, lá está. Eu preguei numa igreja do sul do país, irmãos. Aquela igreja ela é tão rica, e eles fizeram um templo lá, irmãos. O piso da igreja, da recepção e o piso da sala do pastor, não teve nenhum tipo de pedra, nenhum tipo de granito no Brasil que servisse para eles. Eles buscaram toda a pedra, todo o granito no Egito e na Itália. O granito mais caro do mundo está no Egito. Eles buscaram tudo de lá. Você chega lá, irmãos, é um negócio impressionante. Eu fiquei impressionado com a beleza daquela igreja. Fiquei assustado com o tamanho daquele negócio. Foi a primeira vez que eu preguei com aquele microfoninho assim, aquele invisível, né? Eu fiquei chique pregando com aquele negócio, né? Eu nunca tinha nem visto aquilo, e eles já tinham. Acho que nem o R.J. Soares que usa não tinha, mas eles já tinham. Uma igreja riquíssima, algo imponente, irmãos, que chama a atenção. Mas Jesus diz, cuidado para vocês não serem enganados, porque o reino de Deus não é algo visível, não é aparente. Nós não podemos, irmãos, olhar para essas megas construções e dizer, ali está o reino de Deus, porque Jesus diz que isso não é o reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus é uma vida que está dentro de você, e essa vida está dentro do africano mais pobre da África, mas que converteu. O reino de Deus está dentro dele. E Jesus não se impressiona com templos. Jesus não se impressiona com beleza de estrutura, irmãos. Até porque no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje Ele habita em templo feito pelas mãos dEle, que é você. Você é o templo de Deus hoje, onde o reino de Deus está habitando. Não é mais construção. No Velho Testamento, irmãos, Deus mandou Salomão construir um templo. E ele construiu um belíssimo templo, como esse que o Bispo Macedo está construindo lá em São Paulo. E quando ele terminou de construir, irmãos, a Bíblia diz que o Shekinah de Deus, a nuvem de Deus, a glória de Deus encheu aquele templo. Mas no Novo Testamento, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus agora habita dentro de pessoas, porque pessoas valem mais do que coisas. Podemos repetir isso junto? Diga comigo, pessoas valem mais do que coisas. Os grandes templos me impressionam os homens, mas não impressiona Deus.
E Deus não está nem para grandes templos, irmãos. Deus dá mais valor no mendigo mais miserável desse Brasil do que no tempo que o Bispo Macedo está fazendo. Porque o reino de Deus traz uma nova realidade, onde Deus não está mais à procura de templos feitos por mãos humanas. Deus está a fim de morar no homem, colocar a vida dele dentro do homem. Então diga comigo, o reino de Deus não é estrutura. Mais uma vez, o reino de Deus não é estrutura física, não é tijolo, não é pedra, não é granito, não é construção. Diga, o reino de Deus é uma vida poderosa que está dentro de mim, chamada a vida do Espírito. Amém? Agora em fevereiro, eu vou ao Chile, vai eu e o Jonatas. A igreja do Chile, irmãos, é uma igreja que está renascendo. E é interessante que lá eles não têm megas templos, não tem grandes construções. E eles se reúnem em praça, se reúnem debaixo de árvores, se reúnem nas casas. Mas é uma igreja viva, irmãos. É uma igreja poderosa. É um povo cheio da vida de Deus. Eles estão manifestando o reino de Deus. Porque lá eles não estão olhando para a construção. Eles estão olhando para a vida que está dentro de nós. Jesus disse assim, se você crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é reino de Deus. Coloca a mão assim, todo mundo. Diga, reino de Deus. Todo mundo querendo falar não vai para o céu. Reino de Deus é uma vida que sai de dentro de mim. Ah não, o chu de vocês está muito fraco. De jeito a vida não sai não. Vai lá de novo. O reino de Deus é uma vida. A vida espiritual. A vida de Deus. O testemunho. A fé. O amor. A paciência. Tudo que está dentro de mim, a vida de Deus. E essa vida, quando eu estou cheio dela, vocês quase aprenderam o chiu, vai lá de novo. Fala, o reino de Deus não é estrutura física, não é prédio bonito. Diga, o reino de Deus é uma vida poderosa que está dentro de mim. E quando eu estou cheio dessa vida, e eu chego na faculdade, e eu chego no meio dos meus parentes, e eu chego numa festa, essa vida, yes! Isso é reino de Deus. Cuidado para ninguém enganar vocês, porque muitos vão dizer, olha, é aqui que Deus está. Eu gosto mais de ir em São Paulo. Eu não tenho assim, só de pensar em morar lá eu já passo mal, né? Ou lugar difícil. Mas eu gosto muito de ir em São Paulo, pregar nas igrejas lá. E esses dias eu estava indo com a minha filha, e nós ligamos o rádio, e tinha 2 pastores fazendo um programa de rádio. Aí eles diziam assim, olha, se aí na sua igreja não tem, vem que aqui tem. Aqui no grande templo. Queridos, você é o grande templo de Deus hoje. Ah, porque aqui na grande catedral, o grande templo, né? Como ele diz, meu irmão, minha irmã, aqui no grande templo, né? O grande templo é você, irmãos. Você é o templo. Você é a casa. Deus não está sendo impressionado com isso. Aí aqueles pastores ali tentando convencer as pessoas que Deus estava naquele lugar, porque aquele lugar era o grande templo, aquele lugar era um lugar especial. Não, irmãos, especial na terra é você, especial na terra é o homem. Amém? Segunda pessoa que definiu o reino de Deus foi o apóstolo Paulo. Vai comigo para Romanos, capítulo 14. Paulo foi a segunda pessoa que definiu o reino de Deus. Enquanto você vai abrindo em Romanos 14, mais uma vez diga comigo, o reino de Deus não é estrutura. O reino de Deus é uma vida que está dentro de mim. Se você nasceu de novo, o reino de Deus está em você. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Se você nasceu de novo, o reino de Deus está dentro de você. Yes, irmãos, eu vibro com isso. Saber que o reino de Deus está dentro de mim. Antes de nós lermos isso aqui, muitas vezes eu encontro pastores, até pastores, crentes também, mas às vezes eu encontro pastores falando assim, olha, eu desejei, eu queria ser Davi. Eu encontro crentes falando assim, eu queria ser Samuel. Outros dizem, eu queria ser Abraão. Outros dizem, não, eu queria ser Moisés. Olhem para mim, eu não queria ser nenhum crente do Velho Testamento.
Porque Jesus disse que o menor no reino de Deus é maior do que os profetas. Porque eles não tinham o que você tem. No Velho Testamento, irmãos, Deus trabalha com o povo morto. Ouça isso. No Velho Testamento, Deus trabalha com o povo morto. Só tinha vida exterior, por dentro estava morto. É por isso que ao mesmo tempo que eles estavam adorando a Deus, eles se desviavam e começavam a adorar os ídolos. Era um povo que não tinha vida interior, só tinha vida exterior. O Espírito Santo não habitava em ninguém. O Espírito Santo visitava quatro classes de pessoas. Mas nenhum deles tinha o que você tem. Nenhum deles tinha o privilégio que você tem. O menor no reino de Deus é maior do que qualquer um do Velho Testamento. Então não se pressione com Moisés, não se pressione com Abraão, com Samuel. Não, irmãos, com Davi. Você é maior do que todos eles, porque o reino de Deus está dentro de você. Irmãos, se tem um povo que não pode falhar, é a igreja. Stanley é infinitamente melhor do que eu para ensinar sobre escatologia, mas a Bíblia fala sobre alguns povos. E um povo que não pode falhar é a igreja, porque a igreja tem o que nenhum outro teve. A igreja tem o Espírito de Deus morando dentro dela. Posso ouvir um amém? Tá. Romanos capítulo 14, quem achou diga amém. Só o versículo 17. Paulo está dizendo assim: porque o reino de Deus não é, ele vai mostrar o que não é o reino. O reino de Deus não é nem bebida, perdão, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga comigo, o reino de Deus não é comer e beber. Ouça isso, esses dias eu fui pregar numa igreja e o pastor disse assim para mim: eu recebi uma estratégia. Eu não conhecia aquele pastor, eu fui pregar só um dia na igreja dele. Até não foi nem ele que me convidou, foi uma irmã da igreja dele que viu um vídeo meu, me convidou, e eu fui. Aí ele disse assim: eu recebi uma estratégia. Deus me deu uma estratégia. E depois que Deus me deu essa estratégia, essa igreja aqui, rapidinho ela se tornou uma igreja grande. Não sei, parece que tinha quase 300 pessoas reunindo lá. Aí eu falei: ah é, pastor, qual foi a estratégia que Deus te deu? Sabe qual que é a estratégia daquele homem, irmãos? Ele caiu numa armadilha que Jesus, que os homens armaram para Jesus, que as multidões armou para Jesus, mas Jesus não caiu nela, mas aquele pastor caiu. Ele disse: Deus me deu uma estratégia aqui. Todo dia de culto, irmãos, tem uma festa na igreja dele. Todo dia de culto tem comida. Tem galinhada, tem churrasco, tem sopa, tem caldo. Todo culto tem comida e bebida. Quando ele me falou aquilo, ele disse: depois que eu fiz isso, está chegando gente, pastor, não para de chegar gente, a igreja está crescendo, está crescendo. Eu disse: ei, você caiu na armadilha que armaram para Jesus. Jesus disse que parte da multidão, e não era pouca gente, era uma galera grande. Jesus disse que aquele povo andava atrás dele só por causa do marmitex. Jesus disse: vocês estão comigo só por causa da comida. E eu com todo amor chamei aquele pastor e disse: querido, eu quero te dizer uma coisa. A sua estratégia, ela é totalmente carnal. Ela não tem nada a ver com o reino de Deus. E ela vai durar até a comida acabar. Porque quando a comida acabar, a sua igreja acaba junto. E eu disse para aquele homem, eu disse: você vai me perdoar, queridos, a igreja mais miserável da terra é a sua. Não tem uma igreja mais miserável do que a sua. Porque eles não estão aqui por amor a Jesus. Eles não estão aqui por causa do pão vivo que desceu do céu. Eles estão aqui por causa do arroz e do feijão que você está dando para eles. E você é muito mais miserável do que eles. Irmãos, Deus precisa levantar profeta nessa nação. Deus precisa levantar homens que tenham a coragem de dizer a verdade. Eu disse hoje para os pastores aqui: tudo aquilo que você prega aqui, irmãos, o diabo vem cobrar de você. Eu tenho pregado essa mensagem no Brasil inteiro, irmãos, para libertar os pastores de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. A igreja não é um clube, irmão, onde o dízimo é a sua mensalidade. Esquece isso. A igreja é um órgão espiritual. A igreja também não é um organismo.
Aliás, não é uma organização. Diga comigo, a igreja não é uma organização. Diga, a igreja é um organismo vivo e espiritual. Agora pegue a sua Bíblia. E que come, levanta a sua Bíblia. E que come o pão que desce do céu. Paulo diz aqui, o reino de Deus não é. Ele está mostrando que o reino não é. Não é comida nem bebida. Eu me lembro no começo da minha fé, começamos a trabalhar com uma vila, dando comida para as pessoas. E era difícil aquele trabalho, irmãos. E nós ficamos anos dando comida para aquele povo. Nós dava muito arroz e feijão, dava sopa para eles, fazia caldo, fazia costelada, vaca atolada. Nós alimentamos aquela vila por muito tempo. Hoje eu entendo o quanto nós demos pão e comida, e o quanto nós não demos o pão vivo que desce do céu. Então nós dava comida para eles e deixávamos uns versículos. Fazia uma oração com eles antes da comida. Às vezes fazia uma visita durante a semana na casa deles. E o dia que nós tiramos aquela comida, irmãos, foi que nós percebemos que o reino de Deus não estava naquela vila. Estava boas ideias nossas. Nós estávamos apenas sustentando aquilo. Aquilo era uma obra social. Irmãos, a igreja não faz obra social. Essa bobagem, eu já preguei uma bobagem no púlpito. E já pedi perdão para a igreja dessa bobagem que eu preguei. Eu dizia que a igreja, ela é um complemento da sociedade. Assim como o Rotary, como a maçonaria, como as organizações que tem aí, a Câmara Municipal, o Ministério Público. A igreja, ela completava a sociedade. Isso não tem nada a ver, irmãos. A igreja, o reino de Deus, ele não é natural. Ele não é físico, o reino de Deus é espiritual, e o reino de Deus é uma vida que está dentro de nós, que se processa, igual Paulo está ensinando aqui, irmãos, que a primeira coisa para você saber se o reino de Deus está em você, é se você está confiando na justiça de Jesus, na justiça do sangue, na justiça da cruz, e não na sua justiça. Paulo diz, o reino de Deus é justiça. Eu tenho um irmão que ainda não nasceu de novo. Ainda não se converteu. Chegou a ser padre, chegou a rezar missa. Hoje é um homem incrédulo, é um ateu. É mais do que um ateu, é um à toa. E esses dias, ele disse assim para mim, eu fui dormir na casa dele, fui pregar na cidade dele, fui dormir na casa dele. Ele disse, o que você garante? Como que você garante que você é salvo? Eu disse, porque eu tenho uma justiça sobre mim, o sangue do Cordeiro de Deus. A minha justiça é Cristo, é a obra de Cristo. Eu não me firmo na minha justiça. Eu disse para ele, eu sou um homem totalmente falho, há um monte de falha em mim, mas há em mim também um sangue que me justifica de todo pecado. Diga comigo, o reino de Deus é justiça. A igreja primitiva, irmãos, eles pregavam muito sobre justiça. A justiça da cruz. A igreja do primeiro século, eles tinham uma doutrina que era chamada a doutrina do sangue. Onde todos os dias eles oravam, clamando o sangue de Jesus sobre a vida deles. Quem aqui tem um sangue sobre você da glória a Deus? É a justiça de Deus te cobrindo. Irmãos, naquele dia, quando você chegar lá, no dia do juízo, a sua vida vai estar assim, ó. Você nasceu, você cresceu, você pecou, acumulou uma quantia, um escrito de dívida. Mas vai estar assim, ó, no dia que você nasceu de novo, no dia que você entrou no reino de Deus, dali para frente, você não vai ver outra coisa, a não ser um sangue e um papel totalmente branco, dizendo, você está lavado dos seus pecados. Então diga comigo, o reino de Deus não é físico. Diga, o reino de Deus é uma vida. E o que Paulo quer dizer com o reino de Deus não é comida nem bebida. Jesus quer mostrar que o reino de Deus ele não é visível. Você não vê. Por exemplo, eu sei que a vida de Deus está dentro de você, mas eu não vejo ela. Ela se manifesta através das suas obras, através daquilo que você faz. Mas eu não vejo essa vida, mas ela está dentro de você. Então, não é visível. Não tem como eu ver o reino de Deus, porque ele é espiritual. Ele é invisível porque ele está dentro de você.
E o que Paulo quer dizer aqui quando ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida? Paulo quer dizer o seguinte: o reino de Deus é totalmente espiritual. Porque Paulo está falando aqui de comer e de beber, ele está falando de coisas naturais. O homem natural, o homem que não é espiritual, ele come arroz, feijão, ele bebe água, ele bebe refrigerante. Mas o homem espiritual não, irmão. O homem espiritual, ele come a carne de Cristo e ele bebe o sangue de Cristo. O reino de Deus é espiritual, totalmente espiritual. É por isso que você precisa nascer de novo. É por isso que se você não nascer de novo, você nunca vai entender o reino de Deus. Porque não se entende aqui, irmãos, ó. O reino de Deus se entende aqui, ó. Jesus é totalmente espiritual. Ele chega e diz assim: olha, eu sou a porta. Aí se você não é um homem espiritual, você diz: uai, mas Jesus é uma porta? Será que ele é uma porta de madeira? Que nós temos uma porta de madeira. Será que Jesus é uma porta de madeira? Ou será que ele é uma porta de vidro? Que tem uma que é de vidro. Ele não é nenhuma dessas coisas. Jesus usa coisas naturais para explicar coisas espirituais. Porque toda a linguagem de Jesus é espiritual. Porque o reino de Deus que está em nós é espiritual. Ainda que ele use a figura da porta, mas ele não quer falar de porta. Ele quer falar o seguinte: eu sou a entrada para a vida eterna. É por isso que se você não for espiritual, você não relaciona com Deus. Aí volte lá comigo para Marcos. Então definimos aqui o reino de Deus. Ele não é visível. É uma vida que está dentro de nós. E ele não é natural, ele é espiritual. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui, olhe para mim. Eu não consigo conceber, irmãos. Isso realmente não entra em mim. Crente em depressão. O Senhor está me mostrando, irmãos, nesses últimos 6 meses, e eu não estou pregando muito sobre isso, porque eu creio que o Senhor ainda não me mostrou tudo. Ele está me dando quadros, Ele está me ensinando. Mas eu creio que agora, a partir do primeiro mês do ano que vem, eu vou ser um pregador específico. Eu estou recebendo esse encargo do Senhor. Eu vou começar a ensinar nas igrejas o que é uma pessoa nascida de novo. Irmãos, nossas igrejas estão cheias de pessoas que não nasceram de novo. Gente que ainda não entrou no reino e que o reino não entrou neles. Gente que mudou de religião, cansou do padre, cansou da filosofia do espiritismo, veio para a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela é atraente, irmãos. A música é ao vivo, tem gente na porta para receber você, os crentes são carinhosos, se importa com você, ora com você, pega o seu endereço para te fazer uma visita. É interessante a igreja evangélica. Então as pessoas vêm e elas se sentem bem. Quer ver uma coisa? Os crentes hoje não sabem evangelizar, irmãos. Eles chamam as pessoas para vir para a igreja. Chamar uma pessoa para vir para a igreja não é evangelizar, irmãos. Evangelizar é você mostrar o plano da salvação para ela, as 4 leis espirituais. Você mostrar para ele que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus, ele precisa de um Salvador, que Jesus fez a obra na cruz por ele, derramou o sangue por ele, e que se ele crê em Jesus ele é salvo, e levar ele a nascer de novo. Nicodemos, irmãos, ele tinha toda uma estrutura religiosa, mas ele não entendia nada sobre o reino de Deus. Nicodemos chegou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor deve vir de Deus. Ele ficou impressionado com Jesus, irmãos. O Senhor deve vir de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Queridos, Jesus não deu nem boa noite. Jesus nem cumprimentou, porque Jesus tem pressa. Ele vai direto na causa, irmãos. Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. A prova que Nicodemos era natural e não espiritual é que Nicodemos virou para Jesus e disse: Senhor, como que eu vou encolher e vou entrar dentro da minha mãe de novo? Jesus estava falando de algo espiritual para um homem que não era espiritual. Assim, irmãos, como você prega muitas coisas na igreja hoje que as pessoas não entendem, porque elas não nasceram de novo, porque elas não têm o reino nelas, porque elas não entenderam que o reino é uma vida espiritual que está dentro de nós. E que tudo que a palavra traz, que tudo que Jesus fala, tudo que Jesus ensina, Ele ensina, às vezes usando coisas naturais, mas para você transportar para o campo espiritual.
Assim é nesse texto, Jesus ensinando o funcionamento do reino de Deus. Olhe para a sua Bíblia de novo, Marcos capítulo 4. Vamos ler mais uma vez o versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Diga comigo, como se um homem, todos, como se um homem lançasse a semente na terra. Irmãos, no versículo 26 você tem 3 figuras. Primeira figura é o homem. Segunda figura é a semente. E a terceira figura é a terra. Então diga comigo, homem, todos, homem, semente e terra. Primeiro Jesus mostra 3 figuras natural para explicar algo espiritual. E para nós entendermos o funcionamento do reino de Deus, nós temos que entender essas 3 figuras. Quem são elas? Esse homem, irmãos, é a figura do Espírito Santo. Aí você pergunta, pastor, por que a figura do Espírito Santo? Porque é ele que está pegando a semente e colocando na terra. Quem está colocando a semente na terra aí, irmãos? Quem está colocando a semente na terra? Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. Olha o versículo 14. O semeador semeia a palavra. E a terra, diga bem forte, a terra somos nós. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do que, irmãos? De que Deus formou o homem? Do pó da terra. Então, o homem é a pessoa, é a figura do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque só o Espírito Santo consegue colocar a verdade dentro de você. Só o Espírito Santo consegue colocar a semente da palavra dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que é Ele quem convence as pessoas. É Ele quem muda as pessoas. É Ele que faz com que as pessoas creiam no Evangelho. Então esse homem aqui é a pessoa do Espírito Santo. A semente é a palavra de Deus. Irmãos, antes de você ter uma árvore, você tem apenas uma semente. A palavra de Deus, quando você crê nela, ela produz frutos. Quantos podem dizer amém? E eu vou te dar um exemplo rapidamente para você entender como que a palavra de Deus ela frutifica nas pessoas. O pastor José é um homem que vocês conhecem bem. O pastor José, ele é cardiologista. Ele cuidou de uma mulher, se eu não me engano, foi 8 anos que ele cuidou dessa mulher, dando remédio para ela. Naquela época não se estudava sobre depressão igual estuda hoje. Não tinha todo esse conhecimento na área da cura da alma que tem hoje. E o pastor José ficou anos medicando aquela mulher. Ela ia no consultório e o pastor José dava remédios, e ela tomava remédio, melhorava um pouco, voltava ao consultório e ele dava remédio. E isso durou 8 anos na vida daquela mulher. Um dia, irmãos, nós estávamos num período de 40 dias de jejum. Um jejum muito agressivo que nós estávamos fazendo. E o pastor José não estava indo no consultório, mas como ele amava muito aquela paciente, ele cuidava dela há anos, ele foi lá só para atender aquela paciente. E ele estava lá com a Bíblia aberta, assim, esperando o horário. E aí a secretária anunciou e ela entrou. Quando ela abriu a porta, o pastor José olhou para ela e o Espírito Santo disse para ele assim: não dê remédio para ela. E ele falou: vou dar o quê? Pega aí o prontuário, o receituário, e escreve aí. Pergunta se ela tem Bíblia. E ele perguntou assim: a senhora tem Bíblia na casa da senhora? Ela disse: tem. Aí ele escreveu lá no prontuário: ler o Salmo 23 5 vezes ao dia. Entregou para ela. Aí ela lê lá: ué, doutor, eu vim aqui para buscar remédio, eu vim aqui para o senhor receitar remédio. Não, dessa vez não tem remédio não. Você vai ficar 30 dias lendo o Salmo 23. Aí está 5 vezes, mas lê quantas você aguentar. 30 dias, depois de 30 dias você volta aqui. 30 dias depois, irmãos, chegou a mulher. A mulher, o marido, os filhos e as noras, para testemunhar que aquela mulher estava curada pelo poder de Deus. A semente entrou naquela mulher. Os remédios entraram, mas não surgiu efeito.
Mas quando o Espírito Santo pegou o Salmo 23, pegou a verdade, aquela mulher precisava de um pastor, irmão, não precisava de remédio, ela precisava de um pastor para cuidar da alma dela, e o pastor que cuida da nossa alma é Jesus. Quando ela entendeu essa verdade, quando a palavra entrou nela, ela foi curada. Então, como que o reino de Deus acontece? Ele acontece assim: o Espírito Santo, quando você dá lugar a Ele, quando você entende, irmãos, o que eu ensinei ontem, que na verdade nós não temos que ficar correndo para cima e para baixo, inventando coisas. Nós temos que aprender a nos aquietar, irmãos, aquietar a nossa alma na presença de Deus, ficar ali com a palavra, orando em línguas, meditando na palavra, dando lugar. Preste atenção nisso. Dando oportunidade, permitindo o Espírito Santo pegar a semente da palavra, não a palavra escrita, não o rema, mas a palavra revelada. O Espírito Santo pegar a verdade de Deus, irmãos, e colocar dentro de você. Ei, porque quando Deus constrói uma verdade dentro de você, ninguém mais te engana. Quando Deus constrói algo dentro de você, você nunca mais cai mais naquela área. O reino de Deus funciona assim. Você fica ali horas com o Espírito Santo. Irmãos, Deus me libertou do espírito de miséria. Eu venho de um lar, irmãos. Eu venho de uma família. Eu venho de uma geração. Meu avô era um homem extremamente pobre. Tinha uma chacrinha na Paraíba. Só tinha pedra naquela chácara. Não dava para criar nem tiu. Meu avô pegava uma melancia, colocava em cima da mesa e repartia em 1000 pedaços, porque tinha 1000 filhos para cuidar. E cada um comia um pedacinho daquela melancia. Uma miséria. Meu pai adquiriu o espírito do meu avô, sabe? Aquela escassez. Meu pai sempre teve medo de passar fome. Quando meu pai chegou em Goiás, né, contratado pelo Vaticano para construir igreja em Goiás, meu pai é dono de construtora. Meu pai ganhava um pouquinho de dinheiro, irmão. Sabe o que ele fazia? Ele entupia a casa de comida. Minha mãe não tinha geladeira, meu pai comprava uma vaca. Para todo lugar que você olhava na casa tinha carne pendurada. Você dormia, fechava o olho para dormir. Quando você acordava, você só via carne. Tinha carne no quarto, na sala, na cozinha, lá fora. Minha mãe tinha que colocar sal numa vaca e pendurar. Meu pai ia na feira, irmão. Ele enchia o carro dele, tinha uma belina, ele entupia o carro de comida. Meu pai comprava 3 caixas de banana. Quem come 3 caixas de banana, irmãos? Meu pai enchia a casa de comida. Meu pai comprava 25 sacos de arroz. 4, 5 de feijão. Tinha que ficar colocando veneno no feijão para não estragar. Entupia a casa de comida. Uma alma destruída, uma alma miserável. Eu lembro, eu já era um jovenzinho. Pedi um sapato para o meu pai, porque os meus coleguinhas tudo tinha sapato. Meu pai disse assim: meu filho, sapato é coisa de rico, vou te dar uma botina. Sapato é de rico, botina é de pobre. Quem tiver de botina aí está amarrado, viu, irmão? Foi meu pai que falou, isso não é verdade não, tá? Tem belas botinas hoje, botinas lindas, né? Você lembra? Não sei quantos vai lembrar, agora eu vou revelar a minha idade, não tem jeito. Quem lembra daquela bicicletinha Tigrão? Quem lembra da Tigrão? Não, está amarrado, só eu não. Está amarrado. Quem lembra daquela bicicletinha da Calói, Tigrão? Vai lá, eu já achei um parceiro ali. Vai lá, levanta a mão aí, irmão. Me ajuda aí, né? Só eu tenho 48, hein? Vou fazer 49 dia 14, semana que vem. Né? Na outra semana, quer dizer. Era uma bicicletinha que a Calói tinha. Né? Tinha até uma propaganda. Você lembra da propaganda da Calói? Você lembra da propaganda da Calói? Era um menininho que escrevia assim, né? Papai, não esqueça da minha Calói. Na véspera do dia das crianças. Então ele escrevia: papai, não esqueça da minha Calói. Aí ele pregava na geladeira, pregava no quarto do pai dele, na porta, né? O pai não esquecer da Calói dele. Aí era uma Tigrão, era uma bicicletinha bonitinha, o cilindro dela era comprido. E os meus amigos tudo tinha Tigrão. Só eu que não tinha Tigrão. E eu ficava lá vendo meus amigos, né? Passava com a Tigrão. Irmãos, e eles pisavam na minha moela. Aí eles passavam a fazer assim: você não tem Tigrão. E eles andavam de Tigrão. Irmãos, eu ficava olhando, eu dizia: pai, me dá uma Tigrão. Ele dizia: meu filho, eu não posso te dar uma Tigrão. Eu não tenho dinheiro para dar uma Tigrão. Irmãos, tinha, meu pai podia me dar uma Tigrão, mas o espírito de miséria, irmão, estava tão arraigado no meu pai, aquele espírito, aquele medo de passar fome, aquela coisa maligna da miséria, da escassez, né, da morrinhagem. Quando eu converti, até o Senhor formar dentro de mim, irmãos, a verdade de que eu não sou mais pobre,
mas eu sou rico em Cristo Jesus. Isso durou um tempo, mas quando Deus formou isso dentro de mim, irmãos, eu fui liberto da miséria, eu fui liberto da pobreza, porque a palavra de Deus diz assim: Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Tem gente que vive tentando provar que Jesus era pobre. Não, mas ele nasceu numa manjedoura. Foi criado por um carpinteiro. Carpinteiro não tem dinheiro. Carpinteiro ganha mixaria por dia. Você viu quando morreu? Não tinha nem túmulo. Foi enterrado num túmulo emprestado. Irmãos, tudo isso é profético. Aí nós vamos entender. Quando Paulo fala lá em Coríntios, que ele se fez pobre. Diga comigo, alguém que se fez, é porque antes não era. Estude Apocalipse, para você ver como que o negócio lá em cima. A começar, a rua é de ouro. Será que ele é pobre? As paredes são de pedras preciosas. Jesus, irmãos, ele saiu da riqueza dele para entrar na nossa pobreza. Para que nós podemos sair da pobreza e entrar na riqueza dele. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Aí Deus me deu uma casa simples, porém arrumada, uma boa casa, confortável. Aí meu pai está subindo as escadas lá para ir lá para conhecer o meu quarto, né? Aí meu pai estava olhando para minha casa, meu pai disse assim: meu filho, você está roubando? Eu disse: não, pai, eu estou crendo. Porque quando o Espírito Santo constrói a verdade dentro de você, irmão, você nunca mais é enganado naquela área. Achei interessante um fato, acho que já contei isso aqui uma vez. O pastor Hebe deu uma ferida assim no pescoço. Aí o irmão chegou assim, pegou no pescoço do pastor Hebe e disse: pastor Hebe, o que é isso, pastor Hebe? Sabe aquelas irmãs bem que gostam de te assustar, que já chega falando para você que é câncer? Que é isso, pastor Hebe? Esperando ele confessar o que ela queria ouvir, né? Porque tem gente que é assim, né? Ele não consegue ver você bem. Você compra uma casa nova, linda, bonita, lá no melhor bairro da cidade, você leva ele lá para ver, né? Aí ele olha a sua casa e diz: olha, maravilhosa a sua casa, linda, pena que é nesse bairro, né? Esse bairro é cheio de maloqueiro. Ele não dá conta de alegrar. Aí aquele carro que você passou a vida sonhando, aí você compra o carro. Aquele carro maravilhoso, você sonhou, Deus te honrou, Deus te abençoou aquele carro. Você estava dentro daquele carro, né? Mais feliz do que pintinho no lixo. Aí você chama aquele amigo seu, aquele irmãozinho da igreja, ou não, da igreja não, perdão, né? Aí ele vai olhar, olha lá, carrão, aí você mostra o câmbio, aí você liga o som, né? Aí, oh, cara, que maravilha, olha a roda, cara, é aro 19, né? Playboy tem essas bobagens, né? Aro 19, ó, pneuzinho fino e tal. Aí você vai mostrando, e o cara vai olhar, realmente, seu carro é lindo, né? Pena que é dessa cor, né? Essa cor é horrível. Ele não dá conta, irmãos, não é? Ele não consegue se alegrar. Aí aquele irmão disse: pastor Hebe, o que é isso? Ele pegou-se no pescoço e disse: irmã, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma pele curada há 2000 anos atrás na cruz. Yes! Porque tem uma verdade construída nele. O reino de Deus está dentro de você. E ele começa a funcionar assim. O Espírito Santo pega a verdade e coloca dentro de você. Ele pega a semente. Levanta a sua Bíblia. Diga: aqui está o celeiro do Espírito Santo. Diga: toda a semente que o Espírito Santo usa está aqui. Amém? Então ele pega essa semente e coloca dentro de você. Agora olhe para a sua Bíblia no versículo 27. Diga comigo: depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, noite e dia. Pare aqui um instante. Depois que a verdade, depois que o Espírito Santo pega a semente e coloca dentro de você, depois que o homem pegou a semente e colocou na terra, a Bíblia diz que ele fez o que, irmãos? Ele foi dormir. Diga comigo: dormir, na palavra de Deus, fala de descanso. Para que você dorme?
Você dorme para descansar, né? Estava lá na casa do Stanley agora à tarde, aí ele lá conversando, o olhinho dele foi ficando pequenininho, ele falou, pastor, eu vou ali descansar. Descansar nada, ele foi roncar. Diga comigo, dormir, na Bíblia, fala de descanso. Quando o Espírito Santo coloca a verdade dentro de você, irmãos, o que você tem que fazer? Você tem que dormir, você tem que descansar, porque a obra é todinha dele. A palavra de Deus diz assim, aos seus ele dá enquanto? Mas os crentes não sabem interpretar a palavra. A maioria dos crentes não são espirituais. É por isso que tem um bando de crente preguiçoso. Porque, aqui ó, está escrito, olha, ele me dá enquanto eu durmo. Então já sei como que eu ganho, vou para casa dormir, não trabalha. Irmãos, aqui não tem crente preguiçoso, nem em Goiânia não tem. E todo crente preguiçoso, irmãos, observa, ele dorme mais do que gasto de hotel. Né? Porque não entendeu. Irmãos, vou repetir, todo falar de Jesus é espiritual. Dormir aqui fala de um descanso, fala de você crer, fala de você confiar na verdade que Ele colocou em você. Existem coisas na sua vida que você só vai ver o resultado o dia que você aprender a descansar. Sair da agitação, irmãos. Esses dias eu estou lá no Ouvir e Crer, orando. Nós temos de 80 a 100 pessoas que oram todos os dias. Noite e dia lá orando. Nós estamos lá orando, uma reunião de oração ungida. E lá nós temos um profeta que é profeta mesmo. Não é esse profeta que fica aí arrumando trem na cabeça dos outros, não. E aí tal, e esse profeta pegou no meu braço e me arrastou. Achei que ele ia me dar uma rasteira. Eu falei, meu Deus, para dar uma profecia tem que arrancar o braço. Aí o pastor Hebe viu aquilo, o pastor Hebe correu para perto de mim. E pá, a mão na minha cabeça, irmãos. E ele liberou uma palavra. Pensa numa palavra ungida. Pensa numa palavra que testificou. Aí o pastor Hebe está ali ouvindo aquela palavra. E o pastor Hebe já viu, né, irmãos? Se você orar em línguas e profetizar perto do pastor Hebe, aí ele vira aquela coisa, né? E ele sapateou e deu glória a Deus e pulou e tal. Acabou a reunião de oração. Eu entrei no carro com o pastor Hebe, nós fomos jantar juntos. Aí eu virei para ele e disse assim, pastor Hebe, você ouviu a palavra do início ao fim? Ele disse, ouvi, Geraldo. Que palavra tremenda. Eu falei para ele, sabe o que eu vou fazer para essa palavra se cumprir? Ele disse, o quê? Eu disse, nada. Eu não vou fazer nada. Porque Deus é suficiente para cumprir aquilo que Ele fala para você, irmãos. Tem crente que fica inventando. Ele recebe uma palavra, não sabe nem se é de Deus mesmo. Mas aí ele quer ajudar Deus. Olha bem dentro do olho do seu irmão, fala, por favor, querido. Fala assim, olha dentro do olho dele, fala assim, por favor, não tente ajudar Deus. Você não dá conta. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos lá, todo mundo junto, diga, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pergunta para mim, pastor? Todo mundo, pastor? Qual o poder que opera em nós? A fé. A fé é o poder que está operando em você, irmão. Quando o Senhor coloca a palavra dele no seu coração, descansa. Há muitos anos atrás, irmãos, eu recebi uma palavra. E eu não... Aliás, me deram a palavra e eu não recebi aquela palavra. Estava concluindo o seminário. Pastor José pediu que cada aluno falasse ali das suas expectativas ministeriais. E eu preguei o microfone na frente dos meus colegas de seminário, um grupo assim de quase 40 alunos. Eu disse para eles, olha, eu creio que o Senhor vai me fazer um pregador. E eu vou pregar em vários lugares do Brasil, e vou pregar nas nações. O Senhor vai me levar nas nações para pregar. Irmãos, e quanto mais eu falava, mais incredulidade eu via no rosto dos meus amigos. E aí quando eu sentei na cadeira, irmãos, um cara que hoje ele é pastor lá em Ribeirão Preto, ele bateu a mão nas minhas costas e disse assim, você não vai virar nada. Essa foi a profecia que eu recebi no seminário. Mas logo quando eu nasci de novo, irmãos, um homem extremamente simples, aquele homem que não sabia nem ler direito, que usava um óculos daqueles fundos de garrafa, que é da lente amarela, calça de tergal, que ela usava aquele ternão xadrez, aquele que você joga dama nas costas do cara. Um homem rústico,
um garimpeiro liberou uma palavra para mim, que o Senhor me levaria às nações para pregar. Então eu recebia duas palavras, uma testificou no meu espírito, outra não. Irmãos, quando você está na comunhão com Deus, você sabe quando é o Espírito Santo quem está trazendo e quando é o homem que está trazendo. Porque a voz do Espírito é suave, ela nos convence. Quando o Espírito Santo fala com você, irmãos, ainda que para a sua alma seja um absurdo, se firme, creia, faça, que você vai ver o resultado. Porque Deus é poderoso para cumprir o que Ele diz a você. Aí em 2004 eu estou entrando no avião, para ir em 4 nações de uma só vez. Quando eu subi as escadas do avião, irmão, antes de entrar dentro do avião, o Senhor armou um telão na minha frente. E o Senhor veio a mim e disse: eu não te disse que eu te levaria às nações? Hoje eu cumpro com a minha palavra. Se Deus falou com você, querido, vai dormir, vai descansar, porque Ele é poderoso para realizar o que Ele falou para você. Você pode dar um glória a Deus? Hoje eu disse para o Stanley, há anos atrás, lá quando você encontrou com Deus, se Deus te falasse que você ia casar com uma mulher tão bonita igual essa, você acreditava? Estou brincando, falei isso não. Falei para ele, se Deus falasse para você que você ia à Índia e fazer uma obra na Índia, você acreditava? Talvez não. Mas hoje Deus está usando ele na Índia, porque esse era o propósito de Deus. Existem coisas que o Senhor, irmãos, vai fazer em você, e muitas vezes você não vai perceber, porque olha mais uma vez para o versículo 27. Diz assim: depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, diga comigo, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Diga comigo, o reino de Deus é sobrenatural. Diga, quem está no reino de Deus tem que aprender a viver por milagre. E milagre não explica. Eu não tenho nem um segundo grau completo. Esses tempos atrás caí numa armadilha, me levaram para pregar lá no sul. Eu não sabia, irmãos. Cheguei lá, eu fui pregar para 250 empresários, quase 250 empresários, tinha 230 e quase 40. Um dos donos da Fiat do Brasil estava lá. Homens riquíssimos, homens inteligentíssimos, homens que têm faculdade fora do Brasil, grandes empresários. Quando eu olhei, eu estava na frente daqueles homens para pregar para eles, lá na igreja rica, do microfoninho. Aí eu estava ali diante daqueles homens, e eu disse: Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito Santo me deu um versículo, Eclesiastes 10:10. Se o ferro está embotado, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com sucesso. E o Espírito Santo me deu uma palavra em cima desse versículo, irmão, e eu preguei cerca de 20 minutos para aqueles homens. Quando eu terminei de pregar, irmãos, eles começaram a me cercar. E uns perguntaram: você estudou aonde? Aonde você recebeu? O que você tem? Foi precioso o que você deu? O que você tem? Você tem do latim? Falei: o único latim que eu conheço é esse aqui, ó. Uau, 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 uau. Não conheço outro latim, né? E eles começaram a me perguntar: da onde vem? Porque Jesus, com 12 anos de idade, estava sentado entre os mestres. A Bíblia diz que ele respondia a eles e eles interrogava eles. E eles ficaram maravilhados com a sabedoria. Irmãos, o reino de Deus, a vida de Deus está dentro de você. O Espírito de sabedoria, o Espírito de Deus vivo está dentro de você. E se você vive em comunhão com Ele, Ele coloca essa verdade dentro de você. E você fala a pessoas, e elas se impressionam com a sabedoria e com a vida de Deus que está fluindo em você. As pessoas que mais me impressionaram até hoje, irmão, não foram pessoas que tinham grandes cursos. Foram pessoas que viviam na íntima comunhão com Deus. Esse garimpeiro estava na Assembleia de Deus, sentado lá atrás, quando o pastor anunciou o pregador da noite. Irmãos, aquele homem subiu lá com uma calça de tergal marrom, da cor dessa tinta do fundo aí, ó. Um terno xadrez, que é xadrezão grande. Um homem rústico, garimpeiro, uma botina literalmente amarela. Subiu com a Bíblia grossa, assim, toda suja. E quando aquele homem abriu aquela Bíblia naquele púlpito, que eu olhei para aquele homem, irmãos,
Vou confessar, já confessei esse pecado, vou confessar mais uma vez. Eu desprezei aquele homem da cabeça à ponta do pé. Eu falei, não tem jeito de sair nada que presta disso aí. Esse homem parece uma marmota em cima. Irmãos, quando aquele homem abriu a boca, meu Deus, eu fui agachando assim no banco, ó. Eu fui descendo. E eu coloquei a minha boca no pó para pedir perdão a Deus. Eis ali um homem, irmãos. Ele dizia, irmãos, eu passo o dia inteiro, bateia que chama, né? Bateia, né? Eu passo o dia inteiro rodando bateia. E eu paro por volta de 4 horas, durmo um sono até umas 6, 7 horas da noite. Faço uma refeição. Ele passava a noite inteira. A noite inteira, de joelho com uma vela, estudando a palavra de Deus. A noite inteira orando de joelho, irmãos. O joelho dele parecia o joelho de um camelo. Quando aquele homem abriu a boca, irmãos, foi poucas vezes na minha vida que eu vi tanto poder de Deus. Quando você se entrega ao Espírito Santo, dando um lugar a Ele, para que Ele pegue a verdade, coloque dentro de você, e você descansa, e você crê, irmãos. O que vai acontecer é que você vai conhecer o sobrenatural de Deus. Poder de Deus. Esses dias eu estava em Goianésia, para frente de Jaraguá. Eu tinha acabado de pregar, tinha acabado de fazer um seminário na Assembleia de Deus, 3 dias. No último dia um rapaz falou, pastor, o senhor tem que ir comigo ali, na casa de uma moça. Pensa numa moça linda, irmãos. 19 anos de idade, acabou de ter um filho. Loira, parecida até com a minha filha mais velha. Pensa numa moça linda. Bebezinho dela no colo. Está com câncer. Mandaram aquela menina para Barretos, que é onde tem o hospital mais desenvolvido de câncer do Brasil. Os médicos examinou ela e disse, não tem mais nada a ser feito. Devolveu, ela entregou para os pais. E disse para os pais, não tem mais nada a ser feito pela sua filha. Irmãos, quando eu entrei dentro daquela casa, que eu olhei para aquela menina, sabendo de todas essas notícias, o Senhor me encheu de amor. Eu fui tomado pelo amor do Senhor. Jesus me encheu, irmãos. E eu abracei aquela moça. Eu tomei ela nos meus braços. Eu tive a coragem de dizer, Senhor, tira o câncer dela e coloca em mim, mas a cura. Irmãos, aquilo foi tão poderoso, aquilo foi tão forte, que toda a casa foi tomada pelo Espírito do Senhor. Toda semana eu ligo lá. Ninguém está sabendo explicar, mas a cada dia a moça melhora. E eu estou dizendo para eles, ela está curada. Essa moça não vai morrer. Isso é para a glória de Deus. Nós precisamos entrar no sobrenatural, irmãos. Não sabendo Ele como. Pastor, o senhor não sabe da minha situação e nem quer saber, irmãos. Mas Deus quer saber. E sem você saber como, as coisas acontecem. Olha para o próximo versículo. Quantos recebe essa palavra aí, irmãos? Quantos recebe? Isso é muito sério. Isso é o reino de Deus. Estou ensinando aqui o processo do reino de Deus. Irmãos, nós não somos pessoas naturais. Nós somos pessoas espirituais. Nós estamos operando no reino do Espírito. É normal para nós milagre, irmãos. O pastor José contou para nós semana passada o milagre que aconteceu com ele. Ele disse, Geraldo, nós temos que ir para o monte. Geraldo, é normal nós viver milagre. Os pastores hoje, irmãos, quando acontece um milagre, sabe o que eles fazem? Eles fazem disso um filme. Faz disso um testemunho, grava, coloca na televisão e faz um papel. Ah, que tal o poder de Deus. Mas na igreja primitiva não. Na igreja primitiva o cara morria de manhã, à tarde você passava lá, o cara estava vivo. O que foi? Não, o apóstolo passou aqui e me ressuscitou. Era assim que eles viviam. O poder de Deus fluía. Não havia nenhum doente entre eles. Nenhum enfermo. O reino de Deus, irmãos, muitos de nós ainda não entendemos o que está dentro de nós. Mas quando nós entendermos, Sadhu Sundar Singh foi um homem que nasceu lá na Índia. O apóstolo dos pés sangrentos. Nasceu numa família nobre. Seus pais expulsaram de casa porque ele converteu a Jesus. Aquele homem saiu às montanhas a pregar o evangelho. Irmãos, o pai dele expulsou ele de casa, não deixou ele levar nada. Ele saiu seminu de casa. O frio das montanhas do Himalaia.
O frio era abaixo de 0. Nenhum ser humano aguenta isso. Sadúcio Darcy andava dias nas montanhas pregando. E o frio não conseguia matar aquele homem. O irmão Bernardo, quando ele chegou no Brasil, ele foi pregar no Nordeste. No Nordeste, irmãos, hoje não, mas naquela época, os padres mandavam mais do que os prefeitos. As pessoas não temiam o prefeito, temiam o padre. E a ordem que o padre dava era cumprida. Meu avô era judeu, meu avô materno. Ele era judeu. E ele fazia suas orações com a Torá no meio do mato, com medo do padre mandar matar ele. Bernardo chegou, foi pregar na Paraíba. Aí o padre mandou amarrar ele pelos pés e mandou pendurar ele debaixo de uma ponte. Amarra ele com arames, pendura debaixo da ponte que ele vai morrer, porque ele estava pregando lá na cidade. Um inglês, lá da Inglaterra, hoje um homem que está com 86 anos de idade, um homem que vive a fé como ninguém vive, simplesmente só da Inglaterra, sem saber nada de português, veio parar na Paraíba, evangelizando em cima de um jumento. Aí mandaram amarrar ele debaixo de uma ponte, deixa lá que morre, porque vai pesar o sangue, e chega uma hora que ele morre. E ele ficava lá pendurado naquele arame, orando em línguas, confessando a sua fé em Deus. Dias ficou amarrado lá, emagreceu. Um dia passou um vaqueiro, viu ele lá orando, escutou a voz dele orando, tirou ele de lá, colocou ele na beira da estrada, porque também não tinha coragem de entrar na cidade com ele. E ele se recuperou, irmãos, depois de dias pendurado lá, chegou e entrou na cidade. Quando ele entrou na cidade, as pessoas corriam dele, achavam que ele era um fantasma. E ele estava ali, vivo pelo poder de Deus, para pregar novamente o evangelho do Deus que opera com sinais e maravilhas. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez. O versículo 28 diz assim: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Diga comigo, a terra, ou melhor, diga, eu por si mesmo frutifico. Diga comigo, um crente que não frutifica, não entendeu o reino de Deus. Agora, irmãos, a Bíblia fala de fruto e a Bíblia fala de obras. Aí você olha para a igreja hoje, irmãos, ela produz mais obras da carne do que frutos do Espírito. Mas Jesus aqui ensinando sobre o reino de Deus, ele diz: a terra, se referindo a mim e a você, a terra não produz obras. Porque tudo aquilo que você faz na carne, irmãos, tudo aquilo que você realiza na carne, Deus não considera. Deus só considera aquilo que se realiza no Espírito. Deus só considera fruto. Diga comigo, o Espírito produz fruto. Diga, a carne produz obras. Deus não está à procura das nossas obras, irmãos. Deus está à procura do nosso fruto. Porque nós somos uma terra que frutifica. E aqui ele mostra 3 etapas no processo do fruto. Eu estava ensinando para os irmãos ontem, para aqueles que não vieram, desde o momento em que Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, até o seu martírio, até a sua morte. Isso durou 33 anos, dividido em 3 períodos de 11 anos. Os primeiros 11 anos, ele só fez 2 coisas: orar e meditar na palavra. Ele ficou 11 anos no deserto orando. O segundo tempo de 11 anos, ele ficou pregando. É onde estão as viagens missionárias dele. E o terceiro período, irmãos, que foi o período de mais fruto na vida de Paulo, os últimos 11 anos, ele ficou preso mais de 60% desse tempo, em cadeias. E lá ele recebeu toda a revelação do Novo Testamento. Lá ele recebeu toda a doutrina da igreja. Os últimos anos da vida de Paulo, irmãos, ele estava preso numa prisão em Roma. E aquelas prisões, elas tinham 3 níveis. Em cima funcionava a administração, no meio ficavam os presidiários, e embaixo passava todo o esgoto da prisão. E aqueles presos, aqueles piores presos, eles colocavam dentro do esgoto. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava até a cintura de esgoto, dá licença da expressão, até a cintura de cocô, amarrado ali. Foi ali que ele escreveu ao livro, a carta aos Filipenses. Sabe qual é a palavra-chave da carta aos Filipenses? Alegria.
Essa é a palavra-chave do livro de Filipenses. Alegria. Como pode, irmãos, um homem está até a cintura de fezes e escrever para você que está lá vivendo uma vida boa, escrever para você e dizer, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Veja o nível de fruto que esse homem estava dando, irmãos. Que nem dentro do esgoto ele murmurava contra Deus. Até dentro do esgoto ele glorificava a Deus, dizendo, alegrai-vos, o Senhor é fiel, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu declaro aqui um povo que vai frutificar para Deus. Não vai murmurar, mas vai frutificar para Deus. É um processo. Olhei para a sua Bíblia mais uma vez, 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva. Essa é a primeira etapa. Você começou a vida cristã agora. Ontem eu conversei com um jovem aqui no final. Irmãos, achei tão feliz. Eu lembrei do meu tempo, fiquei tão feliz ouvindo as palavras dele. Você percebe que ele é novo convertido. Você percebe que ele está começando na caminhada. Mas o olho dele brilha, irmãos. O olho dele brilha. Ele diz, pastor, eu fui muito ministrado, eu recebi muito de Deus. Eu vi a vibração nele. Mas ele ainda é uma erva. Moisés também teve 3 etapas, 3 períodos na vida dele. Moisés teve 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele ficou no Egito, debaixo de um engano. Todo mundo chamando ele de filho da filha de Faraó. Mas a Bíblia diz que quando ele amadureceu, ele não aceitou ninguém mais chamar ele de filho da filha de Faraó. Aí ele foi para o deserto e ficou mais 40 anos. Deus arrancando de dentro dele, tudo que o Egito havia colocado. Irmão, sabe por que nós temos muitos crentes que não frutificam? Olhe para mim. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Cresceram, recebendo as informações do mundo, na cultura religiosa dos pais. Cresceu, irmãos, acreditando em coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Com cultura, com entendimento da terra, com entendimento natural. Aí vem para a igreja, nasce de novo, mas não desenvolve a vida espiritual. Até hoje crê nas bobagens lá da religião dos pais. Até hoje crê nas coisas que o mundo ensina. Eu estava andando esses dias em Campinas, não tem um bom tempo, com a irmã. Uma irmã já tem uma boa caminhada de vida cristã. E nós estávamos andando assim em Campinas, e o cara estava arrumando um outdoor, e tinha uma escada de ferro, escada preta, bem alta. E ela foi assim, quando ela chegou perto da escada, a calçada era estreita, e não tinha como, ela tinha que passar debaixo da escada. Aí ela foi freando assim, chegou perto da escada. Falei, por que você não passou debaixo da escada? Eu não sei, pastor, vai que esse trem funciona mesmo, né? Bobagem. O cara está dirigindo, passa um gato preto na frente dele. O que foi, irmão? O gato. Deixa o coitado do gato, irmão. Mas é gato preto. Pode ser preto, marrom, branco, cor de rosa. Pode ser até o gato da Xuxa. Deixa o coitado do gato. Não é? Mas aí Deus tira Moisés. 40 anos no deserto, arranca tudo que o Egito colocou. Moisés começou o seu ministério com 80 anos. É por isso que eu não perco a esperança. Moisés começou com 80 anos. E ele, mais 40 anos, ele serviu o Senhor. E não entrou na terra prometida. Porque Deus mandou ele falar a rocha e ele feriu a rocha. Esse ato tirou Canaã de Moisés. Mas aquele irmão que eu estava conversando aqui ontem é uma erva. Olha aí na sua Bíblia mais uma vez. Primeiro a erva. Depois a espiga. Diga comigo, tem uma espiga. Todo mundo, estou terminando, diga, tem espiga, mas não está pronto. Irmãos, eu fui reconhecido a pastor na hora errada. Os pastores se empolgaram comigo. Isso acontece mais nas igrejas evangélicas. Os pastores se empolgam com alguns irmãos que são famintos pela obra de Deus, que querem a obra de Deus. Os pastores colocaram o olho em mim e já começaram a dizer, você vai ser um pastor. Eu era uma espiga, irmãos. Eu não tinha nem fruto.
me ordenaram, derramaram óleo na minha cabeça, já me colocaram na frente para pregar para 500 pessoas. Eu fiz tanta besteira na minha vida cristã, irmãos, porque eu achava que eu já estava produzindo fruto e eu era apenas uma espiga. Irmãos, fique tranquilo, fique lá nos pés do Senhor, Ele está formando você, e na hora certa você vai colher muitos frutos do seu ministério. Não atropela o processo não, deixa o Espírito Santo formar em você. Esses dias eu recebi um convite para pregar num congresso reconhecido no Brasil inteiro. Eu fui verdadeiro com aquele irmão. Falei, querido, eu vou te dar o telefone de um homem chamado José Rodrigues, convida ele. Você já ouviu falar em Heber, você já ouviu falar em René, em Luciano Subirá? Você está ligando para a pessoa errada. Eu não sou tudo isso que você acha que eu sou. Estou pregando e vou pregar em São Paulo, escuta essa. Aí o pastor vai me apresentar. Irmãos, e ele falou tanta coisa de mim. Ele falou que eu era tanta coisa, irmãos, e ele fez um papel, ele fez um teatro, porque esse homem, ele é o vice-presidente mundial do Ouvir e Crer. E ele fez tanta pompa, né? Ele tem programa de televisão? Tem não, eu não tenho programa de televisão não. Não sei onde ele arrumou isso, eu apareço na internet. Fui num programa de televisão até hoje. E ele arrumou um monte de coisa, um monte de pompa, né? Aí me entregou o microfone. Falei, e agora, como é que eu faço? Aí todo mundo sentou e pensou, esse é o cara. E eu não sou o cara é Jesus, né? E eu peguei o microfone e falei, agora eu vou ter que falar a verdade para ele. Falei, irmãos, eu não sou nem a metade desse negócio que ele falou aí. Na verdade, eu não sou nem 10%. Queridos, não atropele o processo. Não cobice nada de ninguém e nem queira ser nada. Fique com Deus. Na hora certa, os processos vão acontecer e você vai frutificar, porque o reino de Deus acontece assim. O Espírito Santo vai trabalhando dentro de você, vai colocando a verdade dentro de você, e de repente o seu ministério se transforma em uma árvore frondosa que dá sombra, que dá fruto e alimenta as nações. Quem recebe da glória a Deus? Diga, o meu ministério vai dar sombra e fruto para as nações, não é? Aí tem uma espiga, depois o grão cheio na espiga. Agora vamos terminar, vamos entender. Pastor, agora o meu ministério já cresceu, agora eu estou uma bênção, já tenho maturidade, sei ajudar pessoas, agora Deus pode contar comigo, agora o meu ministério tem fruto. E agora, irmãos? Agora vem um processo mais dolorido do reino de Deus. É a hora que você vai saber, irmão, se você está fazendo para Deus ou se é para você. Uma vez Deus me usou para curar uma mulher, e o marido dela é muito rico. Irmãos, eu estou falando de um dos homens mais ricos do estado de Goiás. O Senhor me usou para curar o câncer da esposa dele, que os médicos disseram que ela não duraria nem 3 meses. Depois que constatou a cura daquela mulher, e segundo o que me informaram esses dias, ela viveu mais de 15 anos depois disso. E já era uma senhora de idade. Depois que constatou a cura, o marido dela escreveu um papel para mim. Sabe, mandou um bilhete para mim. Pastor Vinim que levou esse bilhete. Aliás, o irmão do pastor Vinim. Me entregou esse bilhete no encontro profético. Era um bilhete do marido daquela mulher. Sabe o que estava escrito no bilhete? No papel? Que eu poderia pedir o que eu quisesse. Aquele homem queria me agradar. Não seria a hora do pastor andar de Land Rover? Hã? Eu de Land Rover? Facinho, né, irmão? Eu peguei o papel e disse, escreve aí. De graça recebestes, de graça dai. O evangelho não é para ganhar dinheiro, o evangelho é para transformar vidas. Antes que ele curasse a sua esposa, ele me curou. Eu fui o primeiro a ser curado. Fui curado dos meus pecados. Então agora o seu ministério frutifica, é uma árvore, está dando fruto. Está uma maravilha. Aí Deus vem, irmãos, para provar. Porque todos nós seremos provados no reino, para saber se nós estamos fazendo para o reino ou para benefício próprio. Uns tempos atrás chegou um cara que trabalha com mídia, lá no Ouvir e Crer. Chamou eu e o Heber. E se vocês não têm ideia do nome que vocês têm no Brasil, vocês não têm ideia de quantas pessoas acessam vocês, e quantas pessoas conhecem vocês, e o nome de vocês, se vocês pegar a mídia, se vocês for para a mídia, ou pegar o nome de vocês, colocar na mídia, vai entrar milhões no ministério de vocês. E nós dissemos para ele, e quem disse para vocês
Quem diz para o senhor que nós estamos à procura de milhões? Nós não estamos à procura de milhões, irmãos. Nós estamos aqui, ó. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, me espere que eu também não achei, não. Apocalipse capítulo 14. Eu vou ler aqui, depois vocês pegam a interpretação com o Stanley, tá? Versículo 4. Apocalipse 14, 4. Diz assim: são estes os que não se maculam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, os seguidores de Jesus, por onde quer que vá. Eu disse para ele: nós não estamos à procura de milhões, nós estamos à procura de seguir o Cordeiro de Deus, por onde quer que ele vá. Irmãos, você está pronto para ir para onde Jesus vai? Quem está pronto aqui? Você vai ser provado no reino de Deus, para saber se você está fazendo para você, ou se você está fazendo para o reino de Deus. Porque no versículo 29 de Marcos, diz assim: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice. Ai! Porque é chegada a ceifa. Agora Jesus vem com o cutelo santo dele. Quem conhece o cutelo santo? Irmãos, quem que já foi podado por Deus? Deus cortou o seu barato. Vai lá, levanta a mão, né? Deus foi lá e tchup, ai! O cutelo de Deus dói, não dói, irmãos? Mas ele é necessário. Aí vem a poda. Pastor, mas está maravilhoso, está tudo funcionando. Aí Deus vem, tchup, tchup, corta. Aí fala: por que Deus corta? Ele corta, irmãos, porque quando você permite ser moldado por Ele, você produz muito mais fruto para Ele. Às vezes a gente passa cada coisa na vida cristã. Quem tem passado luta aí nos últimos anos, irmãos? Seja verdadeiro. Quem tem passado momentos de aflição aí? Se você não tem, é porque você não nasceu de novo. Né? Diga comigo: essas lutas e essas aflições, segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, é para a formação de Cristo em nós. Então vai lá, vira para o seu irmão e fala: tchup. Faz assim para ele: tchup. Fala para ele: deixa o tchup de Deus pegar aí. Tchup. Esses dias do lado da minha casa tem uma jaqueira, um pé de jaca, muito bonito. E esses dias eu estou chegando no meu carro. Quando eu olhei para a jaqueira, irmãos, o vizinho tinha cortado toda a jaqueira. Estava só aqueles galhos secos assim. Irmãos, eu fiquei tão contrariado que eu fui lá na casa do vizinho. Falei: vizinho, como que o senhor faz uma coisa dessa? Irmãos, Deus usa tudo. Ele usa até ímpio quando Ele quer. Aí ele foi calmo, né? Eu estava tão assustado, quase bati no meu vizinho porque ele cortou o jaqueiro. Aí ele: calma. Está feio assim, mas está chegando as chuvas. Você vai ver daqui a pouco como que essa jaqueira vai estar. Irmãos, passou uns dias, a jaqueira foi mudando, foi crescendo, foi mudando, foi mudando. Começou a chuva. Pensa numa árvore que ficou bonita. Aí ele me chamou e falou: vizinho, vem aqui. Me levou debaixo da jaqueira, forrada de jaca. Aí ele disse: pega 3 aí para você. Falei: por que 3? Não, pega 3, eu senti te dar 3. Eu peguei as 3 jacas e saí. Pai, Filho e Espírito Santo batendo em mim. Quantos querem frutificar no reino de Deus? Então diga comigo: o reino de Deus não é visível, porque está dentro de mim. Diga: o reino de Deus não é natural, porque a minha comida é o pão que desce do céu. Diga: no reino de Deus funciona assim. O Espírito Santo pega a verdade, coloca dentro de mim. Eu creio nessa verdade. Essa verdade produz uma árvore em mim. Essa árvore cresce, faz sombra para as nações, dá fruto para as nações. Aí Jesus vem com o cutelo santo. É cutelo que chama? Vamos pôr machado, fica melhor. Aí Jesus vem com o machado santo. Tchup, tchup, e eu continuo e não paro de produzir fruto para Ele. Porque Ele é o Senhor e eu sou o servo.
Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Yes! Aleluia! Vamos adorar Ele. Vamos adorar Ele, vamos adorar Ele. Irmãos, enquanto os músicos pegam aqui, vamos adorar Jesus um pouquinho. Quantos receberam essa palavra aí no seu espírito? Quantos receberam? Quantos foram abençoados com essa palavra? Escuta, eu tenho dito muito isso, irmãos. E mais do que falado, eu tenho feito um voto. Eu estou parando de colocar a mão na cabeça de crente. Eu estou colocando a mão na